Olá, pessoal! Vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós vamos falar da substituição inversa. Esta é a primeira parte desta videoaula. Então, até o momento, nós vimos o conceito de integrais e vimos como calcular integrais de maneira imediata, ou seja, são aquelas integrais onde a gente já conhece a derivada de uma função e, usando essa ideia, a gente consegue calcular essa integral. Vimos também o método da substituição. Porém, a gente precisa de mais ferramentas para calcular uma integral qualquer. Então, nesse sentido, nós vamos ver mais ferramentas ao longo desta videoaula e das próximas videoaulas. Então, vamos começar olhando para o método da substituição. Então, no método da substituição, nós temos o quê? Que se eu tenho uma integral de uma função f avaliado numa g de x, ou seja, uma composta de funções, e nesse integrando também aparece a derivada desta função g, ou seja, g' de x dx. Então, eu vou fazer uma mudança de variável, que consiste, então, esse método da substituição. Então, eu vou chamar de u, essa função g de x. Essa função ela tem que ser derivável, e a imagem dela deve ser um intervalo i. E a função f deve ser contínua neste intervalo i. Então, se essas condições forem satisfeitas, então a integral de f avaliado em g de x, g' de x dx, pode ser substituída pela integral de f de u du. Bom, então, tendo isso em mente, eu posso, por exemplo, calcular a integral de x dividido por raiz quadrada de 9 menos x quadrado dx. Para calcular essa integral, nós efetuamos uma mudança de variável. Nós chamamos de u 9 menos x quadrado, e desta forma, então, du vai ser menos 2x dx. Como aqui na integral aparece x dx, então eu vou dividir ambos os lados da igualdade por menos 2, e aí nós vamos ter que menos du sobre 2 é x dx. Usando essa mudança de variável, nos permite reescrever a integral de x dividido por raiz quadrada de 9 menos x quadrado dx como sendo, então, x dx eu vou substituir por menos du sobre 2. Então, menos 1 meio eu trago para fora, e 9 menos x quadrado é u, então fica raiz quadrada de u no denominador. Esse raiz quadrada de u no denominador eu posso reescrever como sendo u na menos 1 meio. Agora, calculando essa integral, então isso vai ser esse menos 1 meio vezes raiz quadrada de u dividido por 1 meio. Esse 1 meio acaba simplificando, fica raiz quadrada de u. Agora, voltando para a variável x, então, o u é quem? É 9 menos x quadrado. Fazendo essa substituição, nós temos que a integral original é menos raiz quadrada de 9 menos x quadrado mais uma constante de integração c. Mas e se eu quiser calcular uma integral de dx dividido por x quadrado, raiz quadrada de 9 menos x quadrado? Neste caso, nós não poderemos usar uma substituição como nós efetuamos no exemplo anterior. Note que o exemplo é bem similar. Nós temos uma raiz quadrada de 9 menos x quadrado aqui no denominador, porém, nós não temos aqui no numerador a derivada de 9 menos x quadrado, ou seja, um fator, né, que me permita usar o método da substituição, como a gente fez no exemplo anterior. Ao invés disso, nós temos ainda um x quadrado aqui multiplicando essa raiz quadrada. Então, nós precisamos de alguma outra ferramenta. E é nesse sentido que vai entrar a substituição inversa. Então, como funciona a substituição inversa? Ela vai fazer o caminho contrário do método da substituição. Então, no método da substituição, o que a gente faz? A gente substitui uma função por uma nova variável. Na substituição inversa, nós vamos substituir uma variável por uma nova função. Então, vamos fazer esse caminho inverso. Então, na substituição inversa, nós vamos substituir uma variável por uma nova função. E essa nova função deve ser uma função inversível, ou seja, eu vou chamar de x igual a g de t. E t vai ser a nova variável de integração. Então, agora eu vou olhar o método da substituição da direita para a esquerda. Eu vou substituir o u por x e
o x por t, certo? Então, nós vamos ter que a integral de f de x, dx, vai ser, então, x é g de t, substituindo, dx vai ser g' de t, dt. Uma das substituições inversas mais usuais é a substituição trigonométrica, sendo que em alguns livros eles não mencionam substituição inversa e simplesmente mencionam a substituição trigonométrica. Então, as mais usuais são x igual a A seno de t, x igual a A tangente de t, x igual a A secante de t. Nesta videoaula, nós vamos abordar cada uma dessas substituições e ver como elas funcionam. Então, vamos começar com a primeira dessas substituições. Então, a primeira delas é quando eu vou substituir a variável x pela função A seno de t. Essa substituição, ela é comumente utilizada quando nós temos no integrando a presença de uma raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, o a sendo positivo. Então, essa substituição ela tem como objetivo eliminar o radical desse integrando. Então, vamos olhar como é que isso funciona. Se eu efetuar a substituição x igual a seno de t, quem vai ser t, então? Vai ser arcosseno de x sobre a. Bom, mas para poder obter a inversa da função arcosseno, a gente precisa ter alguma condição sobre esse meu t, certo? Já vamos chegar lá. Note que nós temos raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Isso só faz sentido se o x estiver entre menos a e a. Ou seja, então o meu t ele deve estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, se isso acontecer, a função seno ela vai ser inversível e aí eu vou poder ter a relação de que t é arcosseno de x sobre a. Bom, tendo isso em mente, então, no meu radical, substituindo x por a seno de t, nós vamos ter que isso vai ser raiz quadrada de a ao quadrado menos a seno de t, tudo ao quadrado. Coloca o a ao quadrado em evidência, e aí nós vamos ter a ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de t dentro do radical. Usando uma identidade trigonométrica, mais especificamente de que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, eu vou ter que o cosseno ao quadrado de t vai ser 1 menos seno ao quadrado, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, este radical é raiz quadrada de a ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Bom, para o caso em que nós temos o t entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno ele é uma função positiva. Então, eu posso tirar o cosseno ao quadrado de t aqui do radical, ou seja, raiz quadrada de a quadrado cosseno ao quadrado de t é a cosseno de t. Quando nós aplicamos esta substituição numa integral, ao final do cálculo da integral, nós precisamos voltar para a variável original. Para isso, nós vamos precisar de relações adicionais para as demais funções trigonométricas. Relações essas que relacionam o t com a variável x, que era a variável de integração original. Então, para isso, nós vamos olhar para o triângulo retângulo. Então, notem que se x igual a seno de t, isso quer dizer que seno de t é igual a x sobre a. Então, no triângulo retângulo, se eu tenho t, este ângulo, então nós sabemos que o seno de t vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é x e a hipotenusa é a. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que o cateto adjacente é raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu vou querer calcular agora a integral de dx dividido por x quadrado, raiz quadrada de 9 menos x quadrado. É o exemplo lá do início, lembram? Notem que aqui o a vai ser 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, certo? Então, eu vou usar a substituição x igual a 3 seno de t. Com o t no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Desta forma, o dx vai ser 3 cosseno de t dt, e a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado vai ser 3 cosseno de t, onde 3 é o a.
Usando essa substituição, então o dx é 3 cosseno de t dt, x ao quadrado vai ser 3 seno de t ao quadrado, que vai me dar 9 seno ao quadrado de t, e raiz quadrada de 9 menos x quadrado é 3 cosseno de t. Fazendo as simplificações, eu vou ter que esta integral é igual a 1 nono vezes a integral de dt dividido por seno ao quadrado de t. 1 sobre seno ao quadrado de t é a cossecante ao quadrado de t. E essa integral nós já sabemos calcular, essa integral é cotangente de t. Terminamos? Não, porque a gente precisa voltar para a variável de integração original, que é x. Então, para isso, nós vamos usar o triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo, nós sabemos que o seno de t é cateto oposto sobre a hipotenusa, então o cateto adjacente é raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Quem é a cotangente? A cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, ou seja, raiz quadrada de 3 ao quadrado, que no caso é 9, menos x ao quadrado, dividido por x. Fazendo essa substituição aqui, nós calculamos a nossa integral original. Agora, vamos olhar para a segunda substituição trigonométrica. Esta substituição, x igual a tangente de t, ela é utilizada, em geral, quando nós temos no integrando a presença de raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado, o a positivo. Então, no caso em que nós temos o radical, esta substituição ela vai eliminar este radical. Então, se x igual a tangente de t, quem vai ser t? T vai ser arcotangente de x sobre a. Lembram que para poder usar essa substituição, a tangente ela deve ser inversível, ou seja, esta função. E no caso em que o t está no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, isso de fato vai ocorrer. Então, fazendo essa substituição no radical de raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, colocando o a ao quadrado em evidência, nós vamos ter raiz quadrada de a ao quadrado vezes 1 mais tangente ao quadrado de t. Usando uma identidade trigonométrica, ou seja, de que 1 mais tangente ao quadrado de t é secante ao quadrado de t. Então, nós vamos ter raiz quadrada de a ao quadrado secante ao quadrado de t. Como a secante de t é positiva para t de menos π sobre 2 a π sobre 2, então eu posso eliminar esse radical, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado vai ser a secante de t. E da mesma forma, como na substituição anterior, nós vamos usar o triângulo retângulo para voltar para a variável x. Ou seja, vamos obter as relações para as demais funções trigonométricas a partir do triângulo retângulo. Então, como nós vamos usar que x igual a tangente de t, isso quer dizer que a tangente de t vai ser x sobre a. E quem é a tangente? Tangente de t é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tendo isso em mente, isso quer dizer que a hipotenusa vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos usar essa substituição para calcular a integral de dx dividido por 1 mais 9x ao quadrado. Notem que 1 mais 9x ao quadrado é 1 mais 3x ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, a substituição que eu vou usar aqui não é x igual a tangente de t, onde o a seria 1, mas sim o 3x igual a tangente de t. Ok? E o t variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Como 3x igual a tangente de t, nós vamos ter que 3 dx vai ser igual a secante ao quadrado de t dt. E 1 mais 9x ao quadrado, quando nós substituirmos que 3x é igual a tangente de t, nós vamos ter 1 mais tangente ao quadrado, que é igual a secante ao quadrado de t. Fazendo essa substituição na minha integral, nós vamos ter que a integral original vai ser o dx, que é secante ao quadrado de t dt, dividido por 3,
o 3 eu trago para fora da integral. E o 1 mais 9x² é secante ao quadrado. Fazendo a simplificação, nós vamos ficar com a integral de dt dividido por secante ao quadrado de t. Secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Reescrevendo, nós vamos cair no cálculo da integral de cosseno ao quadrado de t dt. Para calcular essa integral, nós usamos uma identidade trigonométrica, ou seja, de que cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Calculando essa integral, nós vamos ter t mais seno de 2t sobre 2. Para voltar à variável x, é mais interessante a gente lidar com o seno de t e cosseno de t do que seno de 2t. Então, eu vou usar novamente uma identidade trigonométrica que vai me permitir reescrever o seno de 2t sobre 2 como sendo seno de t cosseno de t. Agora sim, usando o triângulo retângulo, para voltar à variável de integração original, ou seja, a variável x, então, como 3x igual a tangente de t, nós temos, então, que o cateto oposto a t vai ser 3x, o cateto adjacente é 1, e nós precisamos aqui, né, para voltar à variável x, precisamos saber quem é t. T vai ser arco tangente de 3x. O seno de t é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 3x dividido por raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. E o cosseno de t é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Fazendo as simplificações, nós temos que a integral de dx dividido por 1 mais 9x ao quadrado é 1/6 vezes o arco tangente de 3x mais 1 sobre 2, porque 3 simplifica com esse 6, certo? Então, ficou meio, vezes x dividido por 1 mais 9x ao quadrado, mais a constante de integração. Vamos à terceira substituição trigonométrica, ou seja, x igual a A secante de t. Essa substituição trigonométrica, ela é utilizada quando nós temos no integrando a presença de raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, a positivo. Então, neste caso, se x igual a secante de t, então quer dizer que o t é arco secante de x sobre a. Porém, para a gente poder obter essa igualdade, nós precisamos que a função secante seja inversível. Para isso, nós vamos considerar que t é maior ou igual a 0 e menor que π sobre 2, ou que t é maior ou igual a π e menor que 3π sobre 2. Sob essas condições, nós vamos ter que a secante de t ela vai ser uma função inversível. E, neste caso, como que vai ficar o nosso radical? Então, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, quando nós efetuarmos essa substituição, vai ficar a ao quadrado vezes secante ao quadrado de t menos 1. Usando uma identidade trigonométrica, nós vamos ter raiz quadrada de a ao quadrado tangente ao quadrado de t. Isso vai ser a tangente de t. E nós temos que tomar cuidado para não eliminar esse módulo de maneira incorreta. Então, nós temos que ser mais cautelosos aqui. Já vamos dividir em casos para a gente analisar com mais cuidado essa situação. Importante frisar aqui também que em alguns livros, ao invés de usar estes intervalos de variações para o t, eles usam o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, o tratamento dado neste caso é diferente do que a gente vai utilizar aqui. Bom, vamos olhar para o meu radical. Nós temos raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Isso só faz sentido se o x maior ou igual a a ou x menor ou igual a menos a. Bom, no primeiro caso, quando x é maior ou igual a a, nós vamos ter que a arco secante de x sobre a vai estar no intervalo de 0 até π sobre 2. E neste caso, então,
eu vou ter t igual a arco secante de x sobre a, então a tangente de t, neste caso, ela é maior ou igual a zero. Então, eu posso tirar o módulo, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado é igual a tangente de t. Para x menor ou igual a menos a, nós vamos ter aqui da relação de que x igual a secante de t, nós temos que arco secante de x sobre a vai estar no intervalo de π até 3π sobre 2. Neste caso, também, nós vamos calcular a tangente em t, então nós vamos ter que a tangente t vai ser maior ou igual a zero. E nós também podemos eliminar o módulo e obter a mesma relação do caso anterior. Então, podemos eliminar o módulo. Isto devido à escolha que nós efetuamos para os intervalos onde o t está variando para garantir que a função secante seja inversível. Usando o triângulo retângulo para voltar à variável x, então nós sabemos que x igual a secante de t, ou seja, secante de t vai ser x sobre a. A secante de t no triângulo retângulo, ela é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o cateto oposto é raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Agora, vamos usar essa substituição para calcular a integral de dx dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, o a positivo. Então, eu vou chamar aqui o x de a secante de t, o t variando nesta união de intervalos. Então, o dx vai ser a secante de t tangente de t dt, e a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado é a tangente de t. Fazendo a substituição, então, dx por a secante de t tangente de t dt, raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado, vou substituir por a tangente de t. Simplificando a tangente, nós caímos no cálculo da integral de secante de t dt. E nós já conhecemos. Essa integral é igual a ln de módulo de secante de t mais tangente de t, mais a constante de integração c. Agora, vamos voltar para a variável x. Então, vamos olhar para o triângulo retângulo. Então, nós temos que a secante de t é x sobre a, ou seja, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, nós temos aqui o cateto oposto. Substituindo, então, a secante vai ser x sobre a tangente vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós temos aqui a nossa integral reescrita na variável x. Este resultado nós podemos reescrever usando uma propriedade de logaritmos como sendo ln do módulo de x mais raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado menos ln de a mais uma constante de integração c. E como o a é uma constante, nós podemos chamar de c1 c menos ln de a, então nós vamos ter uma nova constante de integração, e aí reescrevemos essa integral como sendo ln de módulo de x mais raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado, mais a constante de integração c1. Então, só resumindo rapidamente, as três substituições trigonométricas que nós abordamos até aqui. Então, nós abordamos x igual a seno de t, que nós, em geral, utilizamos para eliminar um radical da forma a ao quadrado menos x ao quadrado. Nós usamos a substituição x igual a tangente de t para eliminar radicais da forma a ao quadrado mais x ao quadrado. E a substituição x igual a secante de t, quando a gente tem a presença de raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado. É importante frisar de que a substituição inversa ela não vai ser o primeiro recurso que a gente vai tentar utilizar. Se nós conseguirmos resolver uma integral usando, por exemplo, o método da substituição, ao invés da substituição inversa, nós vamos preferir, em geral, usar o método da substituição, porque, em geral, ele é mais simples do que a substituição inversa. Então, a substituição inversa não costuma ser o primeiro recurso que a gente vai utilizar. Mas, lógico, é um recurso que a gente vai ter, e quando a gente não conseguir usar
a substituição no cálculo de uma integral, a gente vai sim usar a substituição inversa. E também, um outro tipo de substituição inversa, que não recai, né, na substituição trigonométrica, é no caso em que a gente tenha integrais onde o integrando envolva uma expressão com uma raiz enésima de ax mais b. Para resolver essas integrais, a gente pode usar uma substituição do seguinte tipo: chamar ax mais b de 1 elevado a n. Então, eu vou substituir uma função por uma nova função. Fazendo essa substituição, nós vamos ter que a dx vai ser n, u elevado a n menos 1, du. Então, vamos usar este tipo de substituição inversa para calcular a integral definida de menos 1/3 a 2 de x dividido por raiz cúbica de 3x mais 2, dx. Então, neste caso, nós queremos eliminar a raiz cúbica que está aparecendo aqui no denominador. Então, eu vou chamar de 3x mais 2 como sendo u elevado ao cubo. Note que essa substituição, quando eu substituir aqui, eu vou ter raiz cúbica de u ao cubo, que vai me dar como resposta u. Então, eu consigo eliminar o radical. Então, tendo isso em mente, eu vou ter que 3 dx vai ser 3u ao quadrado du. Como no meu integrando eu tenho somente o dx, eu vou dividir ambos os lados da igualdade por 3 e eu vou ter que dx é u ao quadrado du. Nós também precisamos, aqui no integrando, obter x em função de u. Então, reescrevendo aqui essa primeira igualdade, nós temos que o x é u ao cubo menos 2 dividido por 3. Como nós temos aqui uma integral definida, nós precisamos também alterar a integração. Então, no caso em que o x é menos 1/3, nós vamos ter que, substituindo, né, para obter o valor de u, então nós vamos ter menos 1 mais 2, ou seja, 1, u ao cubo vai ser igual a 1, ou seja, u vai ser raiz cúbica de 1, que é 1. No caso em que x igual a 2, eu tenho que u ao cubo vai ser igual a 6 mais 2, ou seja, 8. Então, quer dizer que o u vai ser raiz cúbica de 8, que no caso é 2. Usando essa substituição, então, na minha integral, eu vou ter que, agora, a integral definida vai ser de 1 até 2. O x é u ao cubo menos 2 dividido por 3. Esse 3 eu trago para fora. O dx é u ao quadrado du. E raiz cúbica de 3x mais 2 vai ficar raiz cúbica de u ao cubo, que no caso é u. Fazendo as simplificações, eu caio na integral de u² menos 2u du. Calculando essa integral, nós vamos ter u² dividido por 5, menos 2u ao quadrado sobre 2, o 2 cancela, e eu tenho que calcular essa integral de 1 até 2. Calculando a integral definida, então, avaliando essa função no limite superior, menos a função avaliada no limite inferior, fazendo as continhas, nós obtemos que a integral de menos 1/3 até 2 de x raiz cúbica de 3x mais 2 dx é igual a 16 sobre 15. Então, essa era a videoaula de hoje. Até a próxima!